Fala, meu povo, como é que vocês estão? Espero que bem. O vídeo de hoje é polêmico demais. Eu queria falar sobre o poder da palavra, poder sobre a reclamação, poder sobre tudo que sai da sua boca, tá criando o ambiente que você tá vivendo. Vai, João, solta a vinheta. No vídeo de hoje, queria deixar claro que não tô aqui pra cagar regra pra ninguém, né? É a minha opinião, com base nesses 45 anos de vida aí. Eu queria deixar claro que não é um tema religioso, mas eu queria falar sobre a Bíblia, logo em Gênesis, capítulo 1, versículo 3, disse Deus, haja luz, e houve luz. Fica claro que logo no começo do manual de instrução de sobrevivência que Deus deixou para gente, que a importância do falar, a importância do dizer, a palavra para mim, ao longo da minha vida, ela tem mostrado que as pessoas que eu convivo, às vezes até o meu próprio comportamento, a maneira que eu me expresso com os outros, ela tem tido total relevância. Eu vou dar um exemplo que as amizades que a gente vai fazendo ao longo da vida mostram que a maneira, até o vocabulário, a maneira que a gente se expressa, traz grupos de pessoas para a gente. Então, tem gírias, tem vocabulários mais cultos, em toda a classe social, em todo o âmbito de estudo da pessoa, toda a escolaridade, vão ter grupos e subgrupos que dominam a linguagem. E o nosso estado de consciência, ó, tá falando bonito, hein? O nosso estado de consciência permite que individualmente eu formule os meus pensamentos. Então, por exemplo, eu preciso arrumar um serviço e eu fico mentalmente pensando sobre isso. Eu tô sem dinheiro, minha mãe tá me pressionando, tô barbado e tô aqui em casa sentado no sofá, mexendo no celular. Preciso arrumar um trampo, preciso sair dessa vida. Essa formulação de pensamento, ela tem um poder criativo. Quando a gente verbaliza, a gente começa a criar a realidade. Assim como em Gênesis, Deus disse haja luz e houve luz. É nítido que é uma pista de como o homem deve se comportar. Jesus já disse que também, assim como as coisas que ele fazia, a gente faria coisas maiores ainda. E Jesus pregava, Jesus convencia as pessoas quando ele falava. Lógico que o olhar de Jesus devia ser estarrecedor, né? A maneira como ele se comportava nos ambientes devia ser fora do comum também. Mas eu quero falar sobre a palavra. Então, de forma que os nossos pensamentos organizados têm o poder de mover a gente, têm o poder de me tirar de situações ruins, de organizar raciocínio, de planejar alguma coisa que eu vá fazer na vida, seja arrumar um trampo, arrumar uma namorada, qualquer situação que você pense aí. Eu gostaria que eu tivesse sendo claro, no sentido de que a palavra tem poder. E aí vamos falar um pouco agora sobre o povo brasileiro, né? Eu vou falar sobre mim mesmo. Uma história curtinha agora que a minha filha essa semana, eu fui buscar ela mais cedo na escola e ela falou, nossa pai, você me salvou. E porque começou bem a aula da professora tal e eu odeio ela. Eu falei, para de falar isso, meu, você é louca? Não pode falar isso. Mas eu odeio ela, a aula dela é horrível. Eu falei, tá, mas não verbaliza isso, não fala isso. Não pode falar isso. E deu um sermãozinho da motinha, que eu busco ela de moto. De vez de ser o sermão da montanha, é o sermão da motinha, né? Eu já venho escutando. Ai, como você fala na cabeça, papai. É sobre isso, a gente tem a cultura do brasileiro de reclamar. Tá tudo bem, tá tudo certo e o brasileiro tá lá. Podia estar isso, podia estar aquilo, começa a chover, não para de chover, aí tá calor, nossa, tá calor demais, eu não tô aguentando mais o calor. E o brasileiro, ele é muito, por causa da miscigenação, né, várias raças, italiano fala com a mão, né,
E, e a gente acaba pegando muito isso, esses trejeitos, e acaba reclamando muito. O brasileiro é um ser humano, particularmente, que reclama demais, né? Tem tudo na vida, a hora que vê tá reclamando, né? Não acaba não dando valor nas coisas. Mas voltando para não perder o foco sobre a palavra, é, é isso. A palavra, ela, quando dita, e já tem gente que estuda frequências, né, vibrações, já tem vários vídeos, até você pode até confirmar no próprio YouTube, frequências sonoras quando aplicadas numa chapa de aço com areia em cima, eles formam desenhos geométricos, formam formas geométricas ali, coisa assim, é espantoso de ver, né? Então existe dentro do invisível coisas que a gente não compreende sobre o som, sobre a vibração. E quando a gente fala uma coisa, independente de ficar pensando, né? A gente até ficar pensando besteira atrai coisa ruim, ficar pensando coisas positivas atrai coisas boas, mas quando a gente verbaliza, quando a palavra sai da boca, né? Ela tem um poder invisível, a gente não consegue compreender o que pode, né? Por exemplo, uma mãe, quando abençoa o filho antes de dele sair para a escola ou antes de ir para o trabalho, ela não consegue imaginar naquele amor, aquele cuidado de vai com Deus, filho, Deus te abençoe. Ela não imagina o poder que isso tem na estrutura física. Na palavra cria a realidade. A palavra tem o poder sobrenatural de transformar vidas, né? Um pai, uma mãe que motivam os filhos com palavras doces, com palavras de incentivo, de bom ânimo, de elogios, elas criam na vida do filho algo inimaginável, né? Assim como pais e mães, e aí fica um recado para vocês: não façam isso. Nunca chame os filhos de burro, nunca chame os filhos de lerdo, de morto. A gente tem vontade, mas não pode. Brincadeira à parte, eu gosto de provérbios, eu gosto de bastante provérbios, e Provérbios 18, versículo 21, diz que a língua tem poder sobre a vida, sobre a morte, e os que gostam de falar comerão do seu fruto. Olha isso, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. O mistério também está na oração, né? Quando a gente ora mentalmente, a gente eleva o nosso estado vibracional, a gente sai de sentimentos baixos, sentimentos de angústia, de depressão, de ansiedade, e se eleva através da oração mental, a gente se eleva a outros níveis de frequência vibracional, nosso dia melhora, a nossa vida melhora. E quando a gente verbaliza uma oração, quando a gente faz uma oração, principalmente em grupo, o poder da palavra dita, ele é capaz de transformar a realidade desse grupo, né? A oração é uma ferramenta indiscutivelmente de que tem resultados positivos na medicina, em diversas áreas da vida, né? Grupos que oram, estudos até confirmam isso, grupos que oram e a recuperação dos entes queridos que estão lá internados é muito mais rápida do que grupos de pessoas que não oram pelos seus familiares internados, né? Quero dizer que é isso, o poder da palavra ele é fora do comum. E para mim, individualmente, eu consigo separar a palavra, ela tem dois principais focos para mim, que é o foco moral, que é quando a gente fala bem ou mal. Por exemplo, estamos num grupo, no trabalho, e a gente está falando mal de uma pessoa. Natural. Que o comportamento da outra pessoa não agrade os elementos que estão participando dessa conversa, e a gente tá ali falando, né, dos defeitos dele e tal. Olha o poder disso, né? Se minha avó falava, se não tiver nada para falar de bom, cala a boca, né? Fica quieto. E por outro lado, quando a gente elogia uma pessoa, falar bem ou falar mal, quando a gente elogia uma pessoa, quando a gente
tá num ambiente e tá favorecendo um terceiro, seja lá pelas qualidades que ele tem, seja lá por coisas que ele faz, esse falar bem da pessoa acaba trazendo para a gente um ambiente de confiança, né? Um ambiente melhor. Eu confio em pessoas que falam bem dos outros muito mais do que eu confiaria em pessoas que vivem falando mal dos outros. Esse é um exemplo típico, típico do nosso dia a dia, né? Se afastem de pessoas que ficam falando mal de outras pessoas constantemente. Se afastem de pessoas negativas. Se afastem de pessoas que só reclamam, ficam murmurando. Tem tudo na vida e fica mimimi, mimimi, mimimi. Você chega para conversar com a pessoa, não sai nada de bom dali. Só reclamação, nada tá bom. A vida da pessoa tem uma fila de gente que queria estar no lugar dela. Ela é próspera em diversas áreas, ela tem uma família, ela tem um emprego, ela tem saúde, ela vê quem ela ama com frequência e ela vive reclamando. Então, isso é, de fato, se afaste. Se puder ajudar, amém. Se não, entendeu? Acaba a vibração dela contaminando a sua. E aí você acaba baixando o seu nível, a sua energia acaba indo pro ralo junto com a dessa pessoa, que por falar no ambiente que você tá, ela estraga a sua rotina, ela estraga o seu dia a dia. Um exemplo claro disso é quando tá tudo bem, né? Você tá ali trabalhando, estudando, seja lá o que você estiver fazendo, e você ouve uma notícia ruim. E aí parece que do nada você tava tudo bem, você sente uma energia estranha e parece que tem algo quadrado ali, e parece que até o seu dia fica estranho. E você estava super motivado, super feliz, contente com uma coisa que está acontecendo na sua vida, e aquela notícia tem o poder de acabar com o seu dia, né? E, por exemplo, um chefe, né? Um líder chega em você lá, CLT, quem é CLT? Levanta a mão. Muito obrigado, papai, pelo serviço que o senhor me arrumou. Mas quando o líder chega na gente e dá uma dura, e muitas vezes a gente tem que lidar com gente que não sabe conversar, não sabe lidar, não sabe ser humano, e ele vem uma frase simples, que ele poderia falar de mil maneiras, ele resolve usar toda a educação que o pai dele não deu para ele. Ele vem e acaba com o seu dia, e você estava super bem, já era, não adianta, não tem o que você fazer. Se você não tiver discernimento espiritual, se você não tiver contato com Deus, ele acabou com o seu dia. Você vai ficar bravo também. Provérbios 12, versículo 18 diz que há palavras que ferem como a espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Por isso eu digo que se você não tiver nada para falar de bom para ninguém, cala a sua boca, né? Vai fazer alguma coisa, jaguara, vai deitar, vai fazer alguma coisa, mas não fica falando besteira, não fica reclamando, não fica falando nada que não vá melhorar a vida de alguém, nada que não vá trazer bom ânimo, nada que não vá trazer esperança. Fica quieto, é melhor não falar nada, né? O vídeo é mais sobre isso. Eu gostaria de falar, contar uma breve história sobre o poder, né, da influência que a palavra tem na vida da gente. Eu comecei a lidar, a trabalhar com um jovem, um menino, e que logo nas primeiras conversas, a nível espiritual, eu percebi que Deus se alegra dele, e geralmente quando a gente começou a conversar sobre assuntos mais espirituais, assuntos mais elevados, que saem ali do âmbito material, rotineiro, conversas que transcendem, conversas que elevam, né, o espírito da gente, eu percebi que a presença do Espírito Santo, ela tomava conta da conversa, e a gente mudava até o clima, mudava até o tom de voz. A gente se arrepia e percebe que há algo ali que precisa ser dito. E o poder da palavra tem nos transformado durante esses meses que a gente começou a conversar. Eu percebo que quando eu digo coisas relevantes,
coisas que elevam a vida do outro, eu percebo que o poder da palavra, ele é tão transformador que ele começa a agir em mim mesmo. Então, o recado é esse. Sempre que você estiver na presença de outra pessoa e não tiver nada de bom para falar, escuta o que ela tem para falar. Se ela começar a reclamar, se ela não falar nada que dignifique a ela, a você ou a outros, se afaste dela. Ela não é uma pessoa boa para você. Deus sabe o que faz, Deus não erra e Ele coloca as pessoas certas no nosso caminho. Seja para exortar, seja para melhorar o caminho, seja para poupar de esforços, seja para dar uma dura, porque amigo, ele tem que falar a verdade, independente da situação. A gente tem exemplos na nossa vida de pessoas maravilhosas, mas que não usam a palavra para edificar. Elas têm diversas qualidades, elas são muito queridas pela gente, mas elas não edificam na conversa, elas não edificam na vida, né, no dia a dia. E Deus está dando um recado para você hoje. Para de reclamar, para de murmurar, levanta a cabeça, não importa o que esteja acontecendo. Se você está passando por dificuldade, por problema, para de reclamar. Se você crê em Deus, assim como você diz que crê, está na hora de você começar a tratar Ele como uma coisa real na sua vida. Ele sabe de tudo, não precisa ficar reclamando. Se Ele é onisciente, onipresente e é nisso que você crê, por que você fica reclamando? Ele sabe de tudo, Ele está cuidando de tudo. Você tem que passar por isso aí, para de reclamar. Vai para cima. Por hoje é só. Se você gostou do conteúdo, considere se inscrever no canal, deixa seu like, ativa o sininho para as notificações e a gente se vê em breve em outro vídeo. Tamo junto, fiquem com Deus, saúde e paz, que o resto a gente corre atrás.